Olá, queridos amigos de Panorama do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar a respeito de dois livros. Já entramos nos profetas, né? E vamos falar de Jeremias e de Lamentações de Jeremias. Tá bom? Você está vendo aí uma sugestão de tema para Jeremias, que é rendição. E você vai notar, à medida que você lê aí na sua casa, na sua devocional, no seu momento com Deus, você lê sobre Jeremias e você percebe que Jeremias fala muito a respeito do coração do homem, ele fala muito a respeito de apostasia, de situações em que o povo está falhando no seu relacionamento com Deus, e por isso existe uma série de profecias, de julgamento e tantas outras coisas assim, tá bom? O livro de Jeremias ele não foi escrito em ordem cronológica, tá bom? E a razão é porque Jeremias respeitou provavelmente aí uma ordem judaica de julgamentos e tudo mais. Mas aqui o que nós podemos ver aí é que à medida que a gente vai lendo, a gente vai compreendendo cada vez mais o coração do povo de Israel e a gente pode observar também como isso impacta e influencia a nossa vida. E é esse o propósito, esse é o objetivo, a gente observar como que profecias, como que o Antigo Testamento se relaciona conosco hoje, o que ele tem a ver com a nossa vida. E vamos falar um pouco então a respeito de Jeremias. Eu selecionei alguns versículos para nós conversarmos aqui hoje e eu quero que você fique à vontade para que, caso surja alguma dúvida, algum comentário, alguma questão, por favor, entre em contato comigo. Eu vou ter maior alegria, maior prazer de conversar com você a respeito de não só de Jeremias, mas de qualquer livro da Bíblia, focando aqui no Antigo Testamento, que é o nosso curso. Então, Jeremias, capítulo 17, dos versículos 5 a 8, você tem aí na tela e diz o seguinte: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. É interessante a gente olhar para esse conjunto de versículos, esse bloco aí, e a sequência do texto ela vai um pouco além, mas eu quis focar justamente nesse contraste que existe aí nos versículos 5, 6, 7 e 8. Né? Maldito o homem que confia no Senhor, que confia no homem, desculpe, e bendito o homem que confia no Senhor. Né? Então, o que significa maldito o homem que confia no homem? Né? Maldito o homem que confia no homem não significa que nós não podemos ter amigos, que nós não podemos confiar e abrir o nosso coração para pessoas, mas significa que à medida em que eu coloco a minha segurança nos planos humanos, eu me torno maldito. E maldito no sentido de que o meu coração, aos poucos, vai se afastando do Senhor. Então, quando eu me concentro muito em algumas questões, em alguns planejamentos humanos, algumas falsas seguranças que são provenientes do homem, das ideias do homem, eu vou me afastando do Senhor e aí por isso eu me torno maldito. Mas bendito o que confia no Senhor. Então, aquela pessoa que coloca sua segurança no Senhor é bendito porque o seu coração está voltado para o Senhor. Então, esse contraste que Jeremias coloca aqui, ele reflete e ilustra bem o momento que o povo vivia. E ilustra muito bem onde as pessoas estavam colocando a sua confiança. Né? Então, se a sua paz, a sua alegria, a sua segurança, prosperidade
as demais coisas e as demais coisas, né, estiverem concentradas nos planos de líderes, nos governos, nas finanças, nas psicologias e tudo mais, você vai sofrer. Né? Porque, como está escrito aí, né, sua paz, alegria, segurança, prosperidade e as demais coisas não dependem disso. Não dependem de um governante, não depende de um líder, não depende das suas finanças, não depende da psicologia, porque a sua paz, a sua alegria, a sua segurança, a sua prosperidade e tantas outras coisas só serão plenamente aí encontradas ou satisfeitas quando você confiar plenamente no Senhor. Então, confiar nos planos do homem significa que eu coloco a minha segurança, por exemplo, no meu trabalho, no papel que eu desempenho na sociedade. Eu coloco a minha segurança na estabilidade financeira que eu tenho. Eu coloco a minha segurança num modelo de governo ou em determinado grupo político. Ou então, quando eu coloco a minha segurança em pensamentos a respeito e aí na questão de que o homem é bom, ele é essencialmente bom. Se eu colocar minha segurança nessas questões, eu vou me frustrar. Agora, se eu levo todas essas questões aos pés do Senhor, se eu coloco a minha paz, a minha alegria, a minha segurança em Deus e não nessas outras coisas, aí Deus está dizendo que eu sou bendito. Ou seja, eu vou desfrutar das bênçãos que Ele tem para mim, eu vou acabar tendo tudo aquilo encontrando tudo aquilo que eu busco, mas de uma maneira plena e plenamente satisfeita. Por quê? Porque vem do Senhor. Eu estou colocando a minha vida, o meu coração diante do Senhor. Então, não se engane. Coloque a sua confiança no Senhor. Não coloque a sua confiança nos planos humanos. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas nós precisamos nos lembrar de quem nos garante paz, alegria, segurança e prosperidade e tantas outras coisas. É o Senhor. Não se engane. Caso contrário, você vai se frustrar. E olha só, o texto continua ainda, né? Em Jeremias, então, 17:9, ele fala a respeito do coração, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E a gente já falou em Provérbios, e a gente vem sempre falando a respeito do coração, e principalmente no Antigo Testamento, né? Que é a fonte ali, o centro das vontades, dos pensamentos, das motivações, das emoções, dos desejos. Esse é o coração. O coração ele é mais do que somente os sentimentos que muitas vezes a gente relaciona, mas é tudo que envolve a minha vida, as decisões que eu tomo, o modo de eu pensar, o modo de eu sentir também, aquilo que motiva a minha vida, esse é o coração. E é interessante que Jeremias está falando que o coração do homem ele é enganoso. E ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e ele é desesperadamente corrupto. E desesperadamente corrupto equivale a algo incurável, doente. Então nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas motivações, com as nossas vontades, com as nossas emoções. Eu estou triste porque fulano, eu estou triste. Tome cuidado. A tristeza é real, ela existe, eu não estou negando a existência dela. Mas tome cuidado com as suas emoções, com as suas motivações, com os pensamentos que você carrega ao longo do dia, com os pensamentos que você carrega na hora que você deita sua cabeça no travesseiro. Tome cuidado. E lembre-se de que muitas vezes você vai ouvir, você já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida, em que você deve seguir a sua intuição.
Isso significa seguir o seu coração. Mas a Bíblia nos alerta de que o nosso coração ele é enganoso. Então, seguir a sua intuição não é sinônimo de fazer a coisa certa. Agora, se você avalia a sua intuição e se ela estiver em acordo com a palavra de Deus, opa, bacana, vai lá e faz. Mas aí não é bem a sua intuição, é a palavra de Deus. Porque se eu seguir a minha intuição, eu sei que muito bem que eu vou me dar mal. Eu vou cair no perigo de fazer somente aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e isso vai me trazer problemas. Isso vai aos poucos me afastar do Senhor. Então agora eu queria olhar com vocês Jeremias 11:8, que fala, é o texto que a gente colocou, você que está acompanhando com a sua apostila, o texto-chave de Jeremias. Né? E olha o coração do homem de novo aí, né? Jeremias 11:8. Mas não atenderam nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Então, o que Deus está falando aqui é que o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. O povo abandonou a palavra de Deus e decidiram andar, cada um segundo a dureza do seu coração maligno. E aí eles tiveram problemas. Então Deus está deixando claro que o povo falhou em cumprir a aliança, conforme Levítico 26 e Deuteronômio 28. E você que tem acompanhado as aulas, você já viu na aula anterior de Isaías da importância desses dois textos para todos os profetas, todos eles. Existe uma aliança feita lá atrás de Deus com o povo, de Deus com Moisés. E essa aliança envolvia bênção e maldição, obediência. Se vocês obedecerem, vocês vão ter uma vida assim, 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 uma vida boa. Vamos usar uma expressão bem simples e bem resumida. Se você obedece, você tem vida boa. Se você desobedece, você vai ter problemas na vida. É simples. Mas dê uma lida em Levítico 26, Deuteronômio 28, quando você olhar as profecias, né, qualquer profeta aí do Antigo Testamento, e ver que vocês não andaram conforme a aliança. Vocês não fizeram conforme o que Deus falou. Ele tá, na maioria dos casos, se remetendo a esses dois textos, Levítico 26 e Deuteronômio 28. Tá? Então o povo decidiu andar segundo a dureza do seu coração. E a ideia, né, é que o povo foi teimoso. E a teimosia, que é essa determinação em viver de acordo com suas ideias e desejos. Eu não quero saber o que Deus diz, eu vou fazer o que eu acho que é certo, o que eu acho que é o melhor para mim. E aí nós temos um problema. E isso expõe a dureza do coração do homem. Sabe quando alguém fala para você, olha, você deve seguir por esse caminho, você não deve fazer isso, e você faz. O limite de velocidade na rua é de 60 km por hora. Você vê a placa, mas você decide, por livre e espontânea vontade, expondo a dureza do seu coração, ultrapassar o limite estabelecido pelas autoridades na rua. É isso. Você decide andar conforme a dureza do seu coração. Qual é o resultado? Lá na frente tem um radar, você leva uma multa, pronto, você foi penalizado. A ideia é bem simples, né? Mas isso expõe a dureza do coração. Eu sou teimoso e eu quero fazer as coisas do meu jeito, porque eu acho que os meus planos, as minhas ideias são melhores do que aquilo que Deus tem para mim. Então, Jeremias está tratando disso. E esse texto ele acaba sendo chave no texto, no livro, porque ele expõe a real condição do povo e as decisões que o povo tomaram. Eles decidiram não obedecer a Deus. Colocaram aí para fora a dureza do seu coração. Então, Warren Wiersbe
ele que escreveu aqui que Deus teve de tratar o seu povo como crianças pequenas que obedecem apenas para ganhar uma recompensa ou escapar de uma palmada. É aquela ideia, né? Como uma criança, e muitas vezes os pais são tentados a fazer isso com a criança, né? Se você não obedecer, você vai levar uma palmada, mas se você obedecer, eu te dou uma bala. Essa é a melhor maneira de agir com as pessoas, de forma alguma. Mas Deus foi tratando do povo e eles chegaram num ponto em que eles só responderiam a Deus dessa forma. Agora eu queria tratar de um tema extremamente importante no livro de Jeremias e extremamente importante para mim e para você. Tá? E Jeremias 31, dos versículos 31 a 40, ele fala a respeito do que nós chamamos e nós conhecemos por nova aliança. Tá? E esse tema é muito importante, e tanto que na apostila eu coloquei uma pergunta para você lá: como que funciona essa nova aliança em Jeremias 31? E eu queria expor para você refletir a respeito das características dessa nova aliança, para que você pense de como Deus age, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Ele ainda fará. Então, a nova aliança ela será celebrada no futuro com Israel. Israel desfrutará de um novo relacionamento com o Senhor. Essa nova aliança ela é incondicional e ela está relacionada a Ezequiel 36 e Joel capítulo 2. Tá bom? É uma nova aliança feita com o povo de Israel. Por isso que você vê aqui que eu coloquei, ela é celebrada no futuro com Israel. E Israel desfrutará de um novo relacionamento com o Senhor. São características muito importantes dessa nova aliança. E a gente vai olhar o texto de Jeremias 31, do versículo 31 até o 40, e a gente vai observar algumas questões aqui, tá bom? Primeiro dos versículos 31 até o versículo 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Percebam aí que os pontos que eu coloquei em vermelho aí é justamente para dar um destaque para a gente observar que características dessa nova aliança. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela é específica para um povo. E aí no versículo 33 está lá, depois daqueles dias, isso é algo futuro. E o versículo 34 está todo em vermelho, e eu vou passar para o próximo para a gente falar também sobre ele. Então, ela é uma aliança firmada com a casa de Israel e a casa de Judá, tá bom? Deus está garantindo ao seu povo aqui que ele está firmando uma aliança em que muita coisa boa, ou seja, o relacionamento do povo de Israel com Deus vai ser diferente. Ela é diferente da aliança mosaica, lá de Deuteronômio 28, tá? Porque ela é incondicional. Tá? Lembra que eu acabei de falar, em Deuteronômio 28, Deus disse: se você obedecer, sua vida é boa, se você desobedecer, você vai ter problemas. Agora, a aliança, a nova aliança aqui em Jeremias, ela é incondicional. Uma vez que Israel falhou em cumprir com a aliança lá de Deuteronômio, agora Deus está dizendo: eu vou fazer isso. Eu vou fazer. O que vocês vão fazer vai ser tudo obra minha.
E essa nova aliança, então, ela envolve mudança de coração, aí o versículo 34, tá? Mudança de coração, ou seja, o povo internalizando a lei, comunhão com Deus, e aí no sentido não só individual, mas coletivo, uma nação que adora a Deus. O conhecimento do Senhor não vai precisar mais falar um para o outro, que todos conhecerão o Senhor, tá? E aí isso envolve obediência e desfrute das bênçãos do Senhor, e também o perdão dos pecados, ou seja, o pecado vai ser pago por um substituto. Eu vou enviar alguém para perdoar os pecados de vocês. Tá bom? Então, essas são algumas das características da aliança, da nova aliança em Jeremias 31, e a gente continua lendo o texto aqui. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. É interessante, né? Ele está falando, olha, assim diz o Senhor que criou o sol, que criou a luz, que criou estrelas, que criou tudo e estabeleceu essas leis. Se essas leis falharem, então, se um dia essas leis falharem, Israel vai deixar de ser uma nação diante de mim para sempre. Israel vai deixar de ser o meu povo. Então, assim como a luz do sol brilha e um dia nasce após o outro, Israel vai ser perpetuamente uma nação, a minha nação, o meu povo. Assim diz o Senhor, versículo 37. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, olha que interessante, porque é uma garantia que Deus está dando para a nação de Israel de que eles podem aguardar tranquilamente, eles podem aguardar confiantemente o cumprimento da nova aliança. Deus está garantindo isso para eles. E o elemento-chave é essa preservação de Israel como nação. Deus está garantindo isso. Agora, em que momento então que essa nova aliança ela começa? Ela começa com a morte de Jesus Cristo. Nós temos essa informação. Na época de Jeremias não era possível saber isso ainda. Mas nós temos aqui, na nossa Bíblia, no texto sagrado de Jesus Cristo, que veio, viveu, morreu e ressuscitou e ainda vive e vai voltar, para que nós pudéssemos colocar nossa esperança, nossa confiança, enfim, entregar a nossa vida para Ele. Então, essa nova aliança ela começa com a morte de Cristo e o final dessa aliança, a conclusão, o cumprimento final dessa aliança vai ser no reino milenar de Cristo Jesus. Ou seja, o cumprimento final da aliança se inicia com a segunda vinda de Cristo. Mas essa nova aliança não serve para a igreja, é só para Israel. Como que nós participamos dessa nova aliança? E aqui eu coloquei que a igreja, nós, hoje, participamos dos benefícios da aliança e nós compartilhamos muitas das bênçãos espirituais prometidas para Israel. Tá? Mas nós não somos o cumprimento final dessa promessa. O final dessa promessa é lá quando o Senhor Jesus voltar. Tá? Nós desfrutamos das bênçãos, nós desfrutamos do relacionamento com Deus, nós temos acesso à palavra de Deus, nós aprendemos a palavra de Deus, nós desfrutamos de tantas bênçãos, porque Jesus nos proporciona. Mas existe uma aliança feita com o povo de Israel, que está em curso e que há de se cumprir quando o Senhor Jesus voltar. Então a nova aliança ela vai ser sempre possibilitada pelo sangue de Jesus. Nós desfrutamos dela, mas ela vai se concretizar, ela vai se cumprir lá na frente por conta das promessas que Deus fez
a Israel. Versículo 38. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Gareb, e virá-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Você conhece bem o momento de Jerusalém. E uma das características do cumprimento da nova aliança é a reconstrução. Jerusalém se tornando de novo o centro da adoração. Então, isso vai acontecer lá na frente. Tá? Antes mesmo de Jerusalém ser destruída aqui no contexto de Jeremias, Deus já está prometendo que vai reconstruí-la. Tá? E Dwight Pentecost escreveu num livro aqui que essa aliança deve seguir o retorno de Cristo no segundo advento. As bênçãos previstas na aliança não se realizarão até a salvação de Israel. E essa salvação segue o retorno do Redentor. Então, nós desfrutamos de muitas dessas bênçãos, mas tudo aquilo que está reservado para Israel está reservado na segunda vinda de Jesus, a partir da segunda vinda de Jesus. Romanos 11, 26, 27 diz: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, essa extraordinária promessa de Jeremias, de 31 a 34, também significa que Deus agirá pessoalmente para cuidar que essas alianças eternas se cumpram. Israel pode descansar em Deus, que isso vai se cumprir um dia. Eu e você podemos descansar de que um dia isso vai se cumprir para o povo de Israel. Mas isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Tá bom? Eu entendo que muitas pessoas entendem que a igreja é o Israel de Deus, mas para mim são coisas distintas e um dos textos que nos ajuda a compreender isso é esse, de Jeremias 31, Efésios capítulo 2, capítulo 3, também nos ajudam a compreender essa questão. Tá bom? Mas lembre-se dessa nova aliança. Nós desfrutamos de muitas dessas bênçãos, mas ela será concluída, será plenamente cumprida a partir da segunda volta de Jesus, no estabelecimento do seu reino milenar para o povo de Israel. E aí agora a gente vai falar a respeito de Lamentações. Jeremias é o autor de Lamentações. Então nós vamos falar aqui, observando de um modo geral, que Lamentações, como o nome diz, expressa a angústia da nação e também do profeta, tá bom? Por causa da destruição de Jerusalém. Jeremias, ele é escrito num período em que a Babilônia está cercando Jerusalém. Agora, Lamentações já é depois que Jerusalém foi destruída. O livro também nos ajuda a avaliar sobre a questão de justiça e castigo de Deus, tá bom? É interessante que a gente vai olhar que somente a misericórdia de Deus é capaz de evitar a destruição total do seu povo. São as misericórdias de Deus que preserva o seu povo, tá? Característica literária de Lamentações, tá? Ele é escrito em formato acróstico, tá? Dos capítulos 1 até o 4, e no capítulo 3 é muito, muito interessante, é algo parecido com o Salmo 119, tá bom? Porque cada estrofe de 3 linhas começa com a mesma letra do alfabeto, o alfabeto hebraico, por isso a gente nem consegue perceber isso no nosso idioma, no português, tá bom? Mas e tem uma implicação interessante a respeito desse acróstico, dessa forma que é escrito, que Carlos Oswald escreveu a respeito disso, né? Que quando você fala de A a Z, no caso de Aleph a Tav,
no alfabeto hebraico, né? Da primeira à última letra do alfabeto, sobre um assunto, traz a ideia de que você cobre todos os ângulos, todas as questões possíveis dentro daquele assunto. Então, quando você vê um acróstico nesse sentido, como principalmente o capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, em que você tem é dividido em 3 estrofes, cada 3 estrofes começam com a mesma letra do alfabeto, é a ideia, ó, tem um assunto a ser tratado aqui e a gente cobriu ele de A a Z, do início ao fim. Não tem mais nada para falar. Nós cobrimos todas as questões que envolvem o assunto, tá bom? Então, são características de Lamentações, algo para que quando você for ler também, você refletir a respeito de toda essa riqueza, não só teológica, mas também literária, tá? Porque exige e demanda, sim, muita erudição do seu escritor e somado a isso, então, o fator principal que é a palavra de Deus fala aos nossos corações e nos ajuda a compreender a vontade de Deus para nós, tá bom? Aqui você tem uma tabela tirada do livro Foco e Desenvolvimento no Antigo Testamento, do Carlos Oswaldo, e existe um paralelo aqui entre Lamentações e Deuteronômio 28, tá? Então, na coluna da esquerda aqui, em negrito, você tem os capítulos de Lamentações, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 5, 6, 18, e lá na outra coluna, lá na direita, na outra ponta, você tem Deuteronômio 28 e os seus versículos, onde existem aí relações paralelos a respeito do texto. Lembre-se da aliança que foi feita com Moisés ali, de que se você obedecer, vai dar tudo certo, se você desobedecer, você vai ter problemas, tá? Então é interessante você pegar esse material, você fazer essas relações à medida em que você lê, à medida que você estuda, porque vai enriquecer muito o seu estudo bíblico e certamente você vai aprender bastante com aquilo que Deus deixou para nós na palavra dele, tá bom? E eu quero falar de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que é o texto-chave de Lamentações, né? Então você tem aqui um texto extremamente conhecido, talvez você saiba ele de cor, talvez você tenha ele anotado em algum lugar ou destacado na sua Bíblia, porque é um texto muito conhecido e muito importante para nós, né? Ele traz muita esperança, muito consolo, muito conforto em qualquer momento da nossa vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, você conhece o texto. E eu separei aqui, você viu que eu coloquei um asterisco e 2 asteriscos aqui, na mesma palavra misericórdia, porque no hebraico são palavras distintas, tá? E elas, embora possam ser traduzidas como misericórdia, elas têm ali um campo semântico um pouco diferente, tá? E isso faz diferença para nós ao estudarmos o texto. Então, essa primeira misericórdia aqui está falando do amor leal de Deus. O amor de Deus que está relacionado à aliança. A aliança que ele fez com o seu povo. Tá? Agora, essa segunda misericórdia aqui é muito mais a ideia de compaixão, o que a gente chama muitas vezes hoje de empatia, né? Porque a consciência e a simpatia pelo sofrimento de alguém. Então, nesse sentido, a misericórdia, Deus se compadece conosco, ele demonstra compaixão, e essa compaixão não tem fim. Perceba que o amor leal do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Agora, a compaixão de Deus para conosco não tem fim. E elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Existe aqui um traço também de caráter de Deus. É a fidelidade que Deus tem. É o caráter dele. Ele é fiel. Fiel a quem? A mim? Não. Fiel a você? Não. Fiel à aliança. Fiel à palavra dele. Nós desfrutamos da fidelidade de Deus
de Deus à medida em que nós nos relacionamos com Ele. Então, Ele é fiel a mim, isso significa que é um desdobramento da fidelidade dele à palavra dele, a fidelidade dele a Ele mesmo, a si mesmo. Né? Então, muitas vezes a gente canta que Ele é fiel, fiel a mim. Não, Ele é fiel à palavra dele. Fidelidade a mim é um desdobramento dele ser fiel à aliança, fiel à palavra dele, porque ele firmou uma aliança com o seu povo e ele vai cumprir. E porque ele vai cumprir, então a fidelidade dele aí agora se desdobra para mim e para a sua vida. Mas primariamente Deus é fiel a ele mesmo. Tá bom? E isso é importante para nós, porque é o caráter de Deus. Tá? É caráter de Deus, não muda. Isso é imutável, isso é uma característica imutável de Deus. E Ele é fiel. Versículo 22. A misericórdia do Senhor, ela é inesgotável. Tá? Então, a gente vê essa questão, como falamos, do amor leal e da compaixão dele, e tudo isso é inesgotável, não tem fim. Então, a punição não significa que a pessoa foi rejeitada. Ser punido, então, não é sinônimo de ser rejeitado. São coisas distintas. Porque em Hebreus mesmo, Deus diz que Ele disciplina quem ama. Então, uma punição não é sinônimo de rejeição. É interessante quando a gente pensa no relacionamento familiar, em que muitas vezes alguém é punido e muitas vezes é necessário você explicar que aquela punição não significa a rejeição da pessoa, mas sim uma punição porque ela cometeu erros e todo erro tem seu desdobramento. No relacionamento com Deus, muitas vezes isso acontece. Nós sofremos uma punição porque erramos e o erro tem o seu preço. Mas isso não significa que somos rejeitados por Deus. Da mesma forma que não significava para o povo de Israel que a destruição de Jerusalém, o futuro aí, exílio de Israel, não significava que eles seriam rejeitados por Deus, mas sim punidos. Tá? E então Deus, ao punir o seu povo, ele cumpre com a aliança feita em Deuteronômio 28 e preserva seu povo por causa do seu amor leal. Tá vendo? Aí, de novo, a aliança feita em Deuteronômio 28, Deus estava aplicando aquilo que ele fez. Olha, se vocês obedecerem, vai dar tudo certo. Se vocês desobedecerem, vocês terão problemas. O povo desobedeceu, teve problemas. Foi isso que aconteceu. Tá? E Deus não deixou de amar o povo por causa disso. Ele simplesmente estava cumprindo aquilo que ele prometeu. Ele estava sendo fiel a ele mesmo. Então, ao julgar e preservar o seu povo, Deus demonstra que ele não abandona o seu povo. Ele julgou. O povo teve uma lição. Aprendeu com a lição. Mas ele preservou. Ele esteve lá o tempo todo. Em Jeremias 29, eu sei os planos que eu tenho para você, plano de paz, de prosperidade. E junto com isso ele fala, eu estou planejando para vocês um exílio aí, 70 anos na Babilônia. Poxa, planos de paz, de prosperidade, 70 anos como escravo, uau! Isso é demonstração de amor? Porque o coração do povo estava afastado de Deus. O coração do povo estava voltado para os planejamentos humanos. Se afastaram de Deus. A fidelidade de Deus, então, ela é auto-renovada a cada dia. A cada dia, Deus oferece seu amor leal para o seu povo. Grande é a tua fidelidade, diz respeito ao caráter de Deus. É interessante que a fidelidade de Deus é auto-renovada a cada dia. Deus é um Deus de rotina. É rotina dele. A cada dia que se inicia, ele renova a fidelidade dele sobre mim e sobre você, porque é o caráter dele. Então, se você tem problemas com rotina, observe essa rotina de Deus, como ela é bem estabelecida e como funciona bem para você. Porque a fidelidade dele é renovada a cada dia, a cada manhã. E você desfruta disso. Grande é a tua fidelidade. Já falamos a respeito da fidelidade
de Deus. E aqui a frase de um autor conhecido: olhe para si mesmo e ficará deprimido. Olhe para as circunstâncias e ficará angustiado. Olhe para o Senhor e será abençoado. É interessante. Quando eu volto meu olhar para mim mesmo, eu vou ver um pecador, egoísta, cheio de pensamentos maus, e aí eu vou ficar deprimido. Se eu olho para as circunstâncias, os dias que a gente vive hoje, mais somado a outras questões que envolvem a vida de qualquer um de nós, a situação é para ficar angustiado. Mas quando eu olho para o Senhor e eu vejo que as misericórdias dele não têm fim, elas se renovam a cada manhã, porque ele é fiel àquilo que ele prometeu, e se ele prometeu, ele vai cumprir, isso me dá sossego, isso me dá descanso, isso me dá paz. Então, lembre-se disso. Lembre-se do caráter de Deus. Se Deus não é fiel nem coerentemente santo, então o seu povo está perdido e condenado à miséria e à morte. Uma vez que Deus é fiel, o desolado tem esperança. Uma vez que Deus é fiel, eu e você temos esperança. Esperança de que um Deus que nos chamou, que nos salvou, que prometeu, vai cumprir tudo aquilo. E um dia eu tenho a esperança de estar face a face com o meu Senhor, de estar próximo dele. E nesse tempo não vai haver choro, não vai haver dor, não vai haver pecado. E eu tenho esperança nisso. E você? Você tem essa esperança? Você tem refletido a respeito do caráter de Deus e permitido que isso molde a sua vida e transborde a alegria no seu coração? Eu espero que sim. Até a próxima. Deus continue te abençoando.